Você sabia que seu bebê cresce enquanto ele dorme? Sim, o hormônio do crescimento ele é liberado durante o sono do bebê, ali por volta de 10, 11 horas. Mas eu também quero te fazer outra pergunta. Será que a amamentação também está relacionada à questão de qualidade de sono? Como é que a gente pode melhorar isso? Será que a gente tem que desmamar esse bebê para ele poder dormir melhor? Vamos, acompanha, segue esse vídeo comigo, vai até o final que a gente vai falar sobre todas essas questões aí que envolvem sono e amamentação, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos lá. Normalmente nos primeiros 3 meses de vida do bebê, o que vai estar moldando ou regulando a rotina desse bebê vai ser a amamentação, né? Porque o bebezinho recém-nascido ele não tem muitas atividades. Ele vai mamar, tomar banho, dormir, fazer cochilos e mamar de novo e voltar a dormir de novo. Então a gente chama realmente o recém-nascido aí do bebezinho que ele come e dorme, né? À medida que esse bebezinho vai crescendo, a gente vai tendo outras coisas, outros fatores para esse bebê. A gente já consegue instituir uma rotininha de horários, né? A gente já consegue estabelecer, a mãe em si já conhece o padrão de mamada desse bebê. Ju, eu sei que meu bebê ele já tá mamando a cada 2, 3 horas. Lembrando que isso aqui não é, tabelinha pronta. Cada bebê vai ter o seu time de intervalo, cada bebê vai ter o seu time de mamada. Inclusive, a gente tem vídeo falando sobre tempo de mamada. Se tratando, então, de sono e de amamentação, esse bebê ele vai desenvolvendo outras atividades, né? Então, a gente já consegue, como eu falei, colocar uma rotina mais específica para esse bebê. A mãe já entende essas questões de horário desse bebê. E ainda pensando mais lá na frente, é um bebê que depois já se inicia a introdução alimentar. E agora vocês vão entender o que é que a gente consegue fazer e qual a interferência, a relação entre amamentação e sono em cada fase desse bebê. Vamos dividir aqui primeiro esse bebê, o bebezinho de 0 a 3 meses. O que é que a gente espera desse bebê? É um bebê que vai estar somente em aleitamento materno, é o que vai reger os intervalos e o sono desse bebê. Então aqui é muito importante a gente pensar em estabelecer uma amamentação, porque tudo vai começar daqui. Esse bebê ele já não mama bem daqui, ele não vai dormir bem. Sabe por quê? Tem outra coisa que eu não sei se você sabe. Quando o bebê está dormindo, ele tem 2 hormônios relacionados à fome, que é o hormônio da leptina, que traz a questão da saciedade, e o hormônio da grelina, que traz a questão da fome, tá? Então, o bebê que ele dorme bem, ele consegue equilibrar a produção desses hormônios e ter um fator de saciedade maior do que bebezinhos que têm muito despertares, que não estão dormindo bem, que normalmente até os 3 meses, isso aí está associado a um padrão de amamentação que pode não estar bem estabelecido. Claro que eu não posso deixar de falar para vocês que além da amamentação, quando a gente fala de sono, é preciso a gente trazer 2 pontos importantes: rotina e ambiente. Nossa, Ju, como é que eu vou fazer uma rotina com um bebê de 1 mês? Calma, a gente não vai fazer aquele quadrinho com um monte de horário, vai tomar banho, passear, brincar. Calma. A gente consegue sim instituir uma rotina natural, própria do dia a dia daquele bebê, que é o quê? De manhã a gente tem um banhozinho, né, que a gente dá ali, depois do banho normalmente esse bebê mama, tira uma sonequinha mais longa, ao longo do dia ele vai mamar e dormir de novo. Eu digo sempre, se tiver oportunidade, passeia no quintal, passeia no condomínio, do lado de fora, na varanda, mas para esse bebê ter uma mudança de ambiente durante o dia. E de noite vocês podem sim e devem começar um ritual noturno para esse bebê. Sabe por quê? Quando a gente coloca o ritual noturno todos os dias, no mesmo horário, com os mesmos passinhos, esse bebê ele começa a entender na cabecinha dele. Toda vez que vinha aquela sequência, por exemplo, um banho, vestir o pijaminha, dar de mamar, ir pro seu quartinho, ele já começa a entender que é a hora de dormir. Então ele já entra no estado de relaxamento e já facilita você colocar esse bebê para dormir. Não vai ser aquele bebê que vai ficar irritado, aquele bebê que vai dizer, Ju, ele briga com sono, ele briga para dormir, ele fica com os olhos vermelhos, fica estressado. Porque normalmente você tá esperando esse bebê te gritar que ele tá com sono e não preparar esse bebê para dormir, né? Claro que, por exemplo, vale você também começar a observar outra coisa importante: sinais de sono do bebê. Ju, o que é isso? É quando o seu bebê ele demonstra que ele tá começando a ficar com sono. Então, normalmente, o que é que os bebezinhos fazem? Coça o olhinho, começa a esfregar a mão na orelha. Se for um bebê menorzinho, ele começa a esfregar a cabecinha aqui. Um bebê maior, ele perde a atenção pelos brinquedos, pela atividade que está fazendo. Então, essa é a hora de você começar a observar o seu bebê. Ju, um exemplo prático para vocês conseguirem fazer aí. Ju, comecei a observar que por volta de 6 horas ele começa a ficar com o olhinho bem vermelhinho. Vou colocar ele para dormir 6 horas. Não, você vai antecipar meia horinha isso aí,
vai dar o banho, vai dar de mamar e vai colocar ele pra dormir às 6 horas. Porque se você já começa a fazer o ritualzinho dele 6 horas e ele já te apresentou o sinal de sono, quando der 6h30, 6h40, esse bebê ele vai estar exausto, totalmente cansado, vai brigar pra mamar, vai brigar pra dormir, e em vez de ser um processo prazeroso, vai se tornar um processo exaustivo ter que colocar o bebê pra dormir. Você fala, meu Deus, chegou a hora de colocar o bebê pra dormir. E a gente não quer isso, né? Eu digo sempre que eu tô aqui pra facilitar a vida de vocês e a maternidade de vocês. Então bora lá, assiste tudo e coloca tudo em prática. E conta aqui pra mim, como é que tem sido aí a noite de vocês, como é que tem sido esse processo de amamentação e sono, vocês realmente acreditam que isso tem a ver, né? Qual é a relação disso, tá? Deixa aqui pra mim que eu vou responder todos os comentários de vocês e a gente vai poder compartilhar e dividir algumas experiências também, tá certo? E aí, passando do bebezinho mais novo, a gente vai pra bebezinho aí mais velho, né? É engraçado falar mais velho, mas é a partir de 4 meses. Que é um bebê que ele já tem maturidade para entender questão de rotina. É um bebê que ele já tem maturidade para conseguir identificar melhor esses passos que vai acontecer. Inclusive, já vai ter vídeo sobre rotina também. A gente vai dizer por que é importante o bebê ter rotina, tá? Bebê, eles gostam de previsibilidade. Então, isso tudo facilita a vida desse bebê. Então, a partir de 4 meses, aí sim a gente pode colocar um horário para o banhozinho, um horário para um passeio, né? Pra gente conseguir organizar a vida de todo mundo. Imagina você viver um dia que você não sabe o que é que vai acontecer durante aquele dia, tá certo? Então você precisa ajustar a amamentação, rotina e a última coisa que não pode faltar, ambiente, tá? Então a gente precisa preparar esse ambiente para esse bebê dormir, seja nas sonecas, seja no sono noturno. É muito engraçado a gente ouvir dizer assim, Ju, minha mãe fala que o bebê tem que dormir no barulho mesmo, que quando a gente sair ele vai ter que estar acostumado a dormir. Aí eu falo assim, é mesmo, dorme no barulho pra ver se você consegue dormir. Eu não consigo, você consegue? Porque eu não consigo dormir com barulho, não consigo dormir com a claridade nos meus olhos. Então a mesma coisa deve ser um incômodo pro bebê, tá? E não se remetam àquilo de bebê de dia ter que dormir totalmente no claro pra saber que é dia. Não é isso que vai constituir para ele o que é dia. É as atividades que você insere na vida desse bebê, atividades que você começa a construir com esse bebê desde pequenininho, que vai fazer ele entender a diferença do seu tom de voz, a diferença do ambiente da casa, a diferença da luminosidade que você utiliza. Porque, gente, ninguém gosta de dormir no claro. E vale lembrar que isso aqui eu não tô falando porque eu sei, não, tá? Tem estudos que comprovam que qualquer estímulo que a gente receba, sejam eles táteis, visuais ou sensoriais, ele acaba interferindo no sono, que é como se o meu cérebro estivesse recebendo um sinal de alerta o tempo inteiro. Então o bebezinho ele vai dormir sim na penumbra, pelo menos para tirar a sonequinha. Eu vou colocar uma penumbra no quarto desse bebê. À noite eu vou deixar o mínimo de luz possível, porque na verdade o bebê pode dormir no escuro, né? Mas os pais têm mais medo do que o bebê, porque ele também não sabe o que é escuro, é você que sabe. Mas pode sim dormir no escuro, já respondendo aí também essa questão para vocês, tá? Então, além da amamentação, quando a gente fala de sono, a gente precisa ajustar essas duas coisas, que é rotina e ambiente. E aí, para amamentação, dentro desse processo inteiro, a gente tem 3 momentos. O primeiro foi o que eu falei com vocês lá no começo do vídeo, que essa amamentação ela precisa ser bem estabelecida desde o primeiro momento. A gente tem um bebê que a mãe consiga reconhecer que ele está mamando bem, um bebê que tem mamadas efetivas, que consiga começar a fazer intervalos mais regulares, né? O bebê ele vai começar também a diminuir o tempo de mamada e espaçar melhor isso, conforme a maturidade ali do estômago vai crescendo, vai conseguindo comer melhor, e aprendizado também desse bebê em conseguir mamar. No outro cenário do bebê, a partir de 4 meses, a amamentação ela vai impactar em quê? A gente tem aí o que a gente chama, que é tema para outro vídeo, mas eu só vou citar aqui porque faz parte, os saltos e os picos de crescimento. Então é no 4º mês, 3º ou 4º mês, que esse bebê ele vai te demandar mais e ele vai querer comer mais mesmo. E aí você vai dizer assim, Ju, tô desesperada, eu acho que o meu leite está secando, que o meu bebê quer comer horrores de madrugada, ou quer comer o dia inteiro, quer mamar o dia inteiro. Calma. Bom, vale, né, a gente ficar atento a esse comportamento, mas normalmente está relacionado a esse salto e a esse pico de crescimento. Esse bebê está precisando de demanda
calórica para poder crescer, para poder se desenvolver, para o cérebro conseguir absorver novas memórias, tá? Então ele vai poder passar por esse pico e conseguir demandar mais, assim como pode estar com um soninho super tranquilo e nessa troca aí de terceiro para o quarto mês, ele começar a ter alguns despertares por excitação cerebral por conta de aprendizado, né? Então a gente, assim, por exemplo, o bebê aprendeu a rolar. Esse bebê, quando ele for dormir, ele fica com essa memória e fica querendo rolar na noite. Então ele acaba despertando para poder fazer essa atividade nova, mas vai passar, tá certo? E lá na frente, a gente normalmente vai ter realmente alguns problemas quando se fala de amamentação, alguns problemas voltados à associação, né? São aqueles bebês que, isso aqui é muito de cada um, de cada família, tá, gente? Quando a gente fala de associação ao peito, pode estar tudo bem para uma família, um bebê que acorda várias vezes à noite para poder mamar e tá ok. E isso se for para mamar, porque às vezes o bebê ele acorda e volta a dormir somente para induzir o sono com o peito, né? E é aqui que a gente precisa observar essa chavinha. Por que o bebê precisa do peito para induzir ao sono? Um bebê, por exemplo, de 7 meses desperta 10 vezes para fazer isso à noite. Será que isso é saudável para o bebê? Será que despertar 10 vezes à noite é saudável para essa família? Como é que vai estar a qualidade de tempo dessa família no outro dia para um bebê que acordou 10 vezes à noite somente para induzir esse sono, né? Então, quando chega nessa fase de bebês mais velhinhos, normalmente, se tiver problema voltado à amamentação e sono, vai ser algum tipo de associação. Mas isso deixar claro e aberto que só é um problema se a família considera aquilo como um problema. Se tá tudo bem para aquela mãe, aquele bebê dormir no peito, acordar várias vezes à noite, ir pro peito, ficar no peito, tá ok, gente, tá tudo bem também. Mas assim também como a gente deve respeitar aquela mãe que não dá conta de um bebê acordar 10 vezes à noite somente para induzir o sono, se a gente consegue ensinar a esse bebê que ele pode dormir de maneira segura, que ele pode dormir sendo acalentado no colo, que ele pode dormir sendo acalentado numa cadeira de balanço, né? Seja a poltrona de amamentação, por exemplo, com essa mãe, ou com o pai, ou com o cuidador, e que ele vai estar seguro do mesmo jeito, e que esse bebê sempre, qualquer demanda desse bebê, qualquer choro desse bebê, ele vai ser acolhido. Pra gente finalizar esse vídeo, a gente vai responder aquela pergunta que não quer calar e que é muito importante a gente conseguir comunicar isso aqui pra vocês. Eu fico muito feliz quando a gente consegue trazer essa informação, porque isso acontece de maneira muito errônea, né? E o que é, Ju, essa pergunta? Para o meu bebê dormir bem, eu preciso desmamar esse bebê? Não mesmo, tá? Se o seu bebê está tendo muitos despertares noturnos e você acredita que é por conta da amamentação, eu te digo que não é só amamentação. Isso aí pode ser falta de ajuste de rotina, falta de ajuste de ambiente. E uma dica aqui que eu vou deixar para vocês. Observe quando o seu bebê despertar na madrugada, o horário que ele te demanda realmente para se alimentar. Porque tem bebês que ainda vai acordar na madrugada para comer e tá tudo bem. Isso a gente sempre deixa de ok junto com o pediatra, tá? Se vai acordar mesmo, se não vai. Mas se o bebê, ele automaticamente, sozinho, ele te demanda para poder comer na madrugada, comer, né, que é mamar, sugar, engolir, fazer uma mamada efetiva, aí sim tá ok. Se você tem um bebê que tá acordando 10 vezes na noite, e vamos dizer que 5 desses despertares, ele só vem pro peito, mama 2 minutinhos, 5 minutinhos no máximo, e já capota de novo, vale você ligar ali o alerta, porque ele pode estar usando o peito como um indutor de sono. Isso é errado? Foi o que eu disse pra vocês e volto a repetir. Depende do ponto de vista de cada família e principalmente de cada mãe, tá? Se ela acredita que tá tudo bem o bebê acordado, mandar dela durante a madrugada, tá tudo bem e a gente não vai ter julgamento nenhum sobre essa mãe. A mesma coisa, a gente também não vai julgar aquela mãe que escolhe procurar ajuda profissional para poder identificar essas mamadas de fato, pra gente conseguir trabalhar essa rotina, pra gente conseguir retirar essas mamadas que são, né, com despertares mais curtinhos e deixar as mamadas que são de fome, que a gente precisa sempre considerar o aporte nutricional desse bebê, tá bom? Então, coloca aqui pra mim se você já tem essa experiência, se você conhece uma amiga que tá passando por isso, né, provavelmente tem dúvida, ou você tem amigas próximas, ou você mesmo tá passando por uma situação parecida. Me conta o que é que você escuta, o que é que você já tentou fazer pra melhorar isso e às vezes, né, até não funcionou, ou o que você fez também e deu certo. Compartilhar a experiência não ajuda só, né, você, mas ajuda também outras mães a conseguir lidar aí com esse mundo da maternidade, tá bom? Eu te espero nos próximos vídeos. Não se esquece de se inscrever e não se esquece de curtir os nossos vídeos, tá? Quanto mais vocês curtem, mais a gente consegue aqui aparecer, mais a gente consegue levar informação para outras mulheres, para outras mães, tá certo? Até a próxima!